boa noite aqui. Você faz para mim? Na hora de terminar, eu termino aqui. Isso? Fecha o computador e encerra normal? Não. Boa noite, pessoal. Turma que está aqui no YouTube. Estamos iniciando mais uma super live aqui da Orient, com a doutora Hula Kozak hoje, nossa convidada especial, já apresento ela. Com grande satisfação aí que a gente vai estar fazendo essa live. Já vamos entrar ao vivo também aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma que está aqui no Instagram. Tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos ter uma live muito bacana, muito especial, com a doutora Hula Kozak. Ela já está entrando aqui com a gente. Hoje com um tema bem interessante, né? Vou pedir aqui para ela já ir entrando no Instagram aqui com a gente. Muito bem, aguardando alguns segundos, ela já entra. Enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação. A doutora Hula Kozak é uma amiga de muitos anos. Estivemos juntos estudando ontopsicologia em diversas ocasiões. Ela tem formação em medicina. Ela é de origem árabe, né? Mudou-se para o Brasil e fez a sua formação aqui no Brasil. Uma grande empresária também dentro desse segmento. Trabalha com dermatologia, né? Tem as suas clínicas, atuando principalmente lá em Brasília, no Distrito Federal. E tem também especialização em ontopsicologia, tanto pela Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, quanto pela Antônio Meneghetti Faculdade, aqui no Brasil. E também tem mestrado em nanotecnologia, né, que tem bastante relação e aplicações aí na área cosmética e de dermatologia. Então, vou recebê-la aqui. Doutora Hula, se puder fazer clicar aí para pedir para a gente entrar aqui. Então, com a gente. Acho que já veio. Espera aí. Não. Você precisa entrar no Instagram. tá certo? Oh, não. Desculpa. Deixa eu corrigir. Só vira a sua câmera, Hula, que você está pegando uma outra... Mas eu não estou sabendo como fazer isso. Isso. Tem duas faixinhas. Uai, como fiz isso na outra vez? Do lado oposto. Na sua tela do Instagram tem duas faixinhas. Ah. Eu não escuto. Ah, agora eu achei. Achei. Não enxergo. Érico, a coisa mais... Boa noite, Érico. Boa noite, Natália. Esqueceu de falar que eu sou aluna da Escola Viva, né? Sim. Já está terminando o segundo ano da Escola Viva. Isso. Obrigada pelo convite, obrigada por me fazer passar por esse desafio, que para mim é muito grande. Então, me coube falar hoje da continuidade ao terceiro capítulo do livro Projeto Homem, cujo tema o karma. Então, o professor Meneghetti começa esse capítulo falando que a nossa existência é coordenada por espaço e tempo. É fenomenologia do devir. E ele entende por fenomenologia aquilo que é mensurável, por critérios sensitivos e racionais. É o devir, algo que é impossível de frear, impetuoso. Então, a partir do nascimento, entramos nessa corrida da vida, a corrida do devir, que é irreversível.
Eu fiquei bastante curiosa de saber outras fontes, o significado da palavra devir, e aí veio em português como verbo vir a ser. E um dicionário de filosofia é um fluxo permanente, movimento interrupto, como uma lei geral do universo que dissolve, cria e transforma todas as realidades existentes. Então, o processo do devir, nesse processo, cada escolha implica em variação, uma consequência que é reversível e que condiciona o ato seguinte. E aí o Meneghetti dá esse exemplo de alguém querendo subir o topo de uma montanha. Em certa altura, ele pode cair ao errar o caminho. Se ele se dá conta de que isso aconteceu, ele pode voltar ao início e subir. E se não der conta, ele nunca vai chegar no caminho, no objetivo dele. Essa lei geral, cósmica, universal, recebe o nome de Dharma. E a expressão dessa lei da vida, do universo, chama o karma. E esses termos vêm do sânscrito, tanto o Dharma quanto o karma. E o entendimento de natureza aqui é tudo existente. O cosmos, o universo, tudo. Então, o karma é a lei de ação e reação, causa e efeito. Em Ramatiz, fala que é um retorno físico-energético de uma ação exercida. E não é castigo, não se entende o karma como castigo, mas sim uma compensação justiceira. Em diversas culturas, o karma tem níveis ao tipo. Então, o primeiro é o coletivo, que pode se restringir a uma família, a uma comunidade, até uma cidade, ao país, até uma planeta inteira. E o karma individual de ciclo longo, que afeta o ser humano a partir de outras encarnações. Enquanto o karma pessoal, de ciclo curto, seria o que a gente constrói nessa vida, minuto a minuto, em cada escolha. Meneghetti fala nesse capítulo sobre o karma pessoal. Então, para ele, o karma é como uma consequência de uma ação errada do ponto de vista não moral ou social, mas sim para aquela alma daquele sujeito, contra o em si ôntico dele, contraposta à vitalidade do sujeito. Essa ação implica em perda de inteligência e de tempo em karma. Ele aponta que essa perda do tempo, muitas vezes, que impede a pessoa chegar até o objetivo, o máximo do potencial dela. E faz algumas considerações sobre esses erros. Por exemplo, normalmente os erros de comportamentos que tendem a repetir, eles seguem um mesmo padrão. Seguem um padrão que ele chama de seleção temática, segundo ao complexo. Exemplo disso, uma pessoa que aceita a ser agredida do mesmo modo, ao se relaciona com parceiros do mesmo jeito, sabendo que não são válidos, não há ganho no final. Se autossabota sempre do mesmo modo. Quer falar, Érico? Não? O outro ponto que considera que assim que a gente se dá conta do erro, o erro em si termina, mas é preciso pagar
os efeitos, a conta desse erro, esperar o tempo do karma, ou seja, pagar todos os efeitos desse erro. Então, o ponto de partida, devemos reconhecer com humildade dentro de si que errou consigo mesmo. E só assim é possível pagar o karma, com humildade e reconhecimento perante a grandeza da nossa alma também. Gula, Oi. muda o teu microfone só para fazer um comentário aqui rapidinho. Só um comentário que é interessante, né? Essa falta de humildade, né, o que a gente constata é que em todos os níveis, né, a pessoa pode estar no início do processo ou pode estar bem avançada no processo da existência, né, desse devir que ele coloca, talvez um dos maiores problemas, né, porque significa que o sujeito está julgando a realidade conforme aquele eu fictício, né, formado pela própria sociedade, não pela vida. Então, ele comete o erro e ele demora muito para reconhecer que aquela situação, eventualmente, é uma situação errônea. Então, quer dizer, esse tempo, esse delay de mudança, enquanto que uma mente acordada, uma mente ágil, né, que se funde na radicalidade do próprio ensiôntico, ela está continuamente utilizando a bússola da própria intuição, a bússola das mensagens dos sonhos, das mensagens das intuições, daquelas visões claras que o ensiôntico dá em abundância. Quer dizer, se o sujeito tem a humildade de seguir essas direções, ele rapidamente identifica e elimina o erro, ou seja, ele paga rapidamente. Mas, se ele segue com as suas opiniões, né, Rula, com a sua crença, porque eu acho, e a realidade vai em outra direção, aí realmente a coisa pode ficar feia, porque isso se acumula, e aí realmente o karma é grande, né? Quer dizer, esse débito que você falou aí, ele se torna muito grande, né? Vou botar aqui. Isso, tira o mute do Zoom também. Tem gente que não nem consegue zerar o carro. Você está mutada no Zoom ainda, só tira o mute do Zoom, clica no microfone. Exato, Érico. O professor ele aponta para esse detalhe, que tantos erros que tem pessoas nem saem do karma, sempre está no karma. É difícil voltar à normalidade, pois a existência superior, como ele diz, ela requer umas escolhas coerentes com tudo. É necessário uma mudança, uma mente alerta. Então, e aí, exatamente, uma pessoa, como você falou, uma pessoa bem saudável, está em posição elevada de saúde, acima da linha, mesmo comprometendo erros, ela volta, ela se dá conta e pode voltar a corrigir rapidamente. Então, o tempo do karma para ela é mais curto. E para mudar de um nível para o outro, de cair, é preciso errar muito ao persistir no erro ou erros muito grandes. Resumindo, eu gostei muito, eu coloco essa frase que eu achei bem expressiva, e talvez para você é interessante, é contabilidade cósmica. Como tem um saldo positivo. E aí o Ramatiz coloca contabilidade cósmica. Se tem saldo positivo, tudo bem, é menos mal. Enfim, então quem é saudável tem maior facilidade de superar o karma e um eventual erro, ao contrário de quem está persistindo nos erros. E por que isso? Ele volta de novo para a lei de natureza, que a natureza, ela recupera, volta, opera no seu equilíbrio aos poucos, não dá saltos. É um processo progressivo.
um grande erro contra a alma por longo período faz com que a pessoa persistir no erro, faz com que a pessoa se entre em uma alienação de si mesma. Ou seja, o sujeito entra em bloqueio da sua realidade, com aquilo que verdadeiramente sente. Ele mente para si mesmo. Não vê com a transparência os fatos, os sentimentos. Ele muitas vezes nem sabe que errou, não sabe do erro, mas sim sabe que está mal, que não está progredindo, que as coisas não andam bem. E culturalmente, para isso existe até uma forma de pagar o karma que se aplica nas religiões como e outras culturas, como pagar deixa eu ler. Penitência, ao entrar a fazer o jejum, como o Ramadã e Quaresma. Mas da onde vem o erro? E por quê e quando? Então, quem erra, o Meneghetti fala, quem erra é o próprio sujeito. Ainda que pode o erro vir derivar de uma influência externa, como relações, amores, afetos, aos desejos dos outros, essas influências fazem com que o sujeito agir com superficialidade, com uma certa irresponsabilidade. E isso muitas vezes acontece num momento de prazer, num momento de sucesso, num momento de grande oportunidade. Nesse momento, o sujeito ele tem um pensamento, o convicto que ele dá conta de qualquer coisa, consegue enfrentar qualquer situação, ao pelo menos voltar atrás, e não entende que está preso. E aí tem esse exemplo no livro de um cara que pode estar feliz porque economizou, conseguiu juntar 10 mil reais. E aí, nessa alegria, ele vai e compra um carro por 25 mil, dá os 10 mil de entrada e fica com débito dividido dos 15 mil. E aí já errou. O porquê errou? Esse momento de prazer, claro que ele teve a alegria de receber o carro, mas nos meses seguintes ele vai dar conta de manter a ele mesmo o carro e pagar a prestação. Então, o que era uma ocasião de prazer se tornou um pesadelo às vezes. O outro exemplo que ele dá, que é sobre a juventude, que é o momento de formar, de estudar, de se dedicar mais para formar, para então, quando desfrutar daquilo, trabalhar e desfrutar daquelas formações. Muitos jovens perdem esse tempo também com superficialidade, com a festa, às vezes droga, amores, e quando chega o momento já passou, ficaram para trás. São muitos exemplos. Gostaria de falar algum? Não? Ele também mais um exemplo do rapaz que pode escolher um curso que não é o que a vocação dele, é a vocação dos seus pais, mesmo consciente ou inconscientemente. Esse pode até dedicar a estudar, mas na hora certa de colher, descobre que a vocação, o que ele quer, era outra coisa. E aí é necessário voltar atrás e começar desde o início. Dá uma mutada aí rapidinho. Esses exemplos todos, né, Rula, que você trouxe, eles fazem a gente pensar, porque, de fato, a vida concreta, a vida de todos nós, né, do dia a dia, ela não é feita 100% de acertos, né? Então, a gente precisa
de fato, reconquistar a posse dessa bússola fantástica que é o Missione, que é o processo de autenticação, né, proposto pela escola ontopsicológica. Quer dizer, quando você tem transparente a sua intuição, por mais que na existência, no jogo da existência, possam acontecer desvios ou algum deslize, alguma situação, você rapidamente coloca o carro de volta no caminho certo, né? Por vezes, sei lá, numa empresa você contrata uma pessoa, você não se deu conta, mas você eventualmente utilizou um critério que não era um critério estritamente de vantagem econômica para trazer aquela pessoa, pode estar ocupando uma posição elevada dentro da estrutura hierárquica da sua empresa, e aí, quanto antes você reconhece o erro e atua, mais cedo você estanca. Obviamente, ainda tem consequências, isso pode criar distúrbios, desequilíbrios, outras pessoas que ficam desestimuladas, querem sair da companhia, e aí você precisa atuar rapidamente e precisa corrigir, né? Então, especialmente na vida daqueles, como você falou, daquelas pessoas que procuram chegar ao máximo de si mesmas, do próprio potencial, é extremamente importante fazer atenção à lei do karma, né? Ou seja, você precisa estar constantemente num estado de vigília, ação, consequência das minhas ações, das minhas decisões, e você tem uma grande ferramenta, como a gente sabe, né, que é a ferramenta dos sonhos, a leitura onírica, a decodificação dessas imagens para obter também tudo aquilo que na dinâmica inconsciente eventualmente ainda não está claro para mim, mas que já está se movendo, né, naquela direção. Então, ali tem um pequeno foco, um pequeno incêndio que está começando, e eu não me dei conta ainda, né? Mas o inconsciente, né, que trafega numa velocidade da contemporaneidade de todas as coisas, ou a sincronicidade de todas as coisas, ele já está informado daquela realidade e ele sinaliza através dos sonhos, também das fantasias, das intuições, dos flashes de intuição, né, dos insights, como o pessoal costuma chamar também, na área de tomada de decisão aí, voltada para empresas. Então, quer dizer, nós não estamos falando aqui só de uma situação que diz respeito a pessoas medíocres, né? Porque também o líder, aquele que ocupa grandes posições, ele está sistematicamente sujeito a riscos, né? Em situações que são empíricas. E, por vezes, mesmo utilizando, eu gosto de dizer que mesmo utilizando a direção da intuição, a execução pode não ser perfeita, porque o eu pode ser preguiçoso, né? Ou o eu não se preparou o suficiente. E aí entra o que você falou, quer dizer, o cara é jovem, ele tinha que ter se preparado. Quando chega a ocasião, a intuição diz, vai, pega essa oportunidade. Ah, mas eu não aprendi italiano. Ah, mas eu não fiz isso. Ah, mas eu não sei ainda, eu não domino tal técnica, tal procedimento. Então, eu não posso pegar aquela oportunidade. Então, mesmo ela estando ali disponível, eventualmente o sujeito pode, carente dos meios. Então, o eu, né, que é essa parte lógica, consciente, voluntária, ele tem que ser muito dinâmico, né, e tem que ter muita fome de vida, muito amor por essa existência, né, para ir buscar se experimentar o máximo possível dentro desse jogo incrível, né, que é a vida. Era esse complemento só que eu queria fazer aqui. Mais uma lei que ele aponta sobre a lei da natureza, que é muito racional, que as coisas são como são, não tem mais ou menos, é ou não é. E não é como o ser humano quer ver. E, por sinal, o ser humano que não consegue ver essa lógica, paga mais cedo ou mais tarde, paga pelo modo dele de ver as coisas, né? Então, se a gente não vê as coisas como eles são de verdade, a gente vai pagar o preço por isso. Então, cada escolha, sobretudo aquela que de maior prazer imediato, deve ser bem calculada, bem compreendida o que custará no futuro. De novo, quem acerta, faz escolhas certas consigo, segundo as leis da vida, ele consegue
viver bem, colher bons frutos, crescer, se desenvolver, e criar o que ele chamou no livro banco de existência. E a última dica do que é o que fazer quando a gente se dá conta do erro e é a fase do karma. Nesse momento, ele fala, esse momento é um momento, não é para semear, não é para usar, é para fazer o cotidiano da vida. Aceitar o erro, reconhecer o erro, aceitar o erro, saber o que as consequências e ficar parado no básico da vida. Conscientizar, né? E aí, nesse caso, ele dá o exemplo como um processo burocrático. Uma vez abriu o processo, tem que fazer os trâmites com calma, até esse processo acabar por si, ele por si. E exatamente isso que tem que ser feito. Então, a partir do momento que conscientizou do erro, com humildade, compreendeu o porquê disso, o porquê se repete aquilo, aguardar até o desaparecimento. Esse desaparecimento, esse tempo do karma, ele acaba quando acaba as consequências e quando acaba a alimentação do erro, né? E só depois que terminado esse processo, pode acontecer um novo horizonte, uma nova primavera que o em si sinaliza. Uma coisa que não falei assim abertamente, o que ele coloca aqui no momento no erro, quando a gente erra severamente, frequentemente, o nosso em si, ele recolhe em preservação a ele mesmo. E aí, só depois que pagar, se conscientizar, repagar o erro, ou seja, a fase do karma, que o em si, ele pode voltar a dar nova luz, nova direção. Quer falar? Perfeito, sim. Para quem conhece um pouquinho de psicologia, sabe que o Visconti tem algumas características ou projeções, né, dentro da história, né? Quer dizer, quando acontece esse fenômeno que é a vida, ele tem algumas características intrínsecas, tudo aquilo que essa singularidade, né, que é um ser vivo, né? Mas dentro dessas características tem uma que é econômico hierárquico, né? Então, quer dizer, seria um desperdício você ficar propondo caminhos que são impraticáveis, digamos assim, porque a estrutura psicológica daquele sujeito não consente, não permitiria. Ele cairia novamente em erro. Então, quer dizer, quando existe um processo com karma, aquilo que ele falou ali, tem que ficar quietinho, né? Não é a hora de investir, é a hora de recuperar o capital, né? E é por isso que essa lei vale tanto no bem quanto no mal, né? Quando você acerta, você tem um capital, como a Rula colocou, né? Na contabilidade cósmica, você tem um capital acumulado. Então, isso também pode gerar frutos. Isso também dá resultados. Então, o fato que você fez os sacrifícios, que você fez todas aquelas coisas, num determinado momento da sua vida, começa também a gerar frutos. Então, a gente tem que lembrar que a lei da ação e reação, a lei do efeito, a lei do karma, ela vale no bem e no mal, né? Então, quer dizer, se a gente procura realmente estar sempre afiado, acertando, como se diz, acerta mais que erra, né? Na longa trajetória da vida, de fato, a gente termina com um saldo positivo nessa contabilidade cósmica. E no erro, uma questão que talvez tenha chamado a atenção de vocês, né, que a Rula trouxe, né? O erro tem uma diminuição de inteligência, né? Eu sempre me perguntava por que isso, né, Rula? É um negócio curioso. Uma vez eu perguntei, mas como assim a inteligência diminui, né? O sujeito não aprende no erro? Não. Todo mundo é igual no erro. As pessoas são muito iguais nos erros.
Fato é que, se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, no mundo da patologia, as doenças chegam a ter código, né? Elas são sistematicamente, rigidamente idênticas, né? Nas suas características, né? Então, quando erramos, nós somos muito parecidos. Você aprende ou amplia a inteligência, você amplia o tamanho, digamos assim, o raio da atuação, quando você acerta. Quando você erra, você diminui a sua capacidade de ação, o raio das suas possibilidades se reduz. Aquela relação é destruída, ou aquele capital se reduz, etc, etc. Ou seja, você tem uma diminuição do seu espaço de possibilidades, né? Então, dentro desse tabuleiro da existência, você termina perdendo algumas peças, e aí você tem que recuperar essa coisa toda no jogo. Então, também tem aquela música, né, Rula, dos Titãs, né, que dizem assim, né, a gente poderia utilizar dessa forma, pensando na vida, não pensando no aspecto só econômico. Ele diz: miséria é miséria em qualquer canto, né? As riquezas são diferentes. Então, quer dizer, essa riqueza é uma riqueza interior, né, que nós estamos falando aqui. Não é? A riqueza externa é consequência dessa riqueza interior que é conquistada a partir dos acertos. O sujeito pode começar muito de baixo, né? Mas ele vai acertando e com disciplina, com empenho, etc., e ele vai trilhando aquele caminho. As histórias de grandes sucessos normalmente são também histórias de pessoas que passaram por grandes provações ou superaram grandes dificuldades, né? Então, isso deveria nos fazer realmente refletir. Não sei, Rula, se você gostaria de fazer alguma consideração adicional, senão eu posso falar um pouquinho também do Resens, da Escola Viva. Você quer fazer mais alguma consideração para fechar? Gostaria? Faz um sinal para mim que eu não estou te ouvindo. Vou mutar. Então, esse discurso, esse capítulo, não é para desencorajar a gente, sim para encorajar, para a gente ficar mais atento sobre as nossas decisões, porque a verdade que fica para o final da vida é o que a gente fez, o que a gente deu. É isso. A vida é conservadora, como ele fala no final do capítulo, a vida é conservadora no bem e no mal. Obrigada por essa oportunidade, Érico. Sou grata. Boa noite. Pode fazer suas considerações. Tá bom. Não, eu vou comentar rapidamente. Primeiro, agradecer a doutora Rula por estar aqui com a gente. A gente sabe que é um empenho, né, para participar de uma live e compartilhar um conhecimento. Esse livro, o Projeto Homem, realmente é um livro fantástico. As próximas lives, a gente encerrou o capítulo 3, a gente está indo para o capítulo 4, que é sobre o conhecimento. Então, nós vamos falar sobre campo semântico, sobre sonho, né, sobre diversos temas aí que são muito caros aí para muitas pessoas, não só para quem curte ontopsicologia ou psicologia, né, mas para o ser humano em geral, são de grande utilidade. Com relação ao Resens, nós vamos fazer agora, a gente está promovendo o Resens, que é um encontro de imersão total de 4 dias, vai ser realizado naquele lugar fantástico ali, que é o Recanto Maestro, do dia 27 a 30 de outubro, ou seja, na semana que vem, no final da semana que vem. Nós estamos essencialmente lotados, a gente tem uma vaga só. Esse é um Resens muito particular, porque a gente precisa de um número exato de pessoas para realizar uma tarefa coletiva que a gente está fazendo. Esse grupo todo aí de 30 e poucas pessoas, a gente está meditando todos os dias, né, Rula? A gente tem uma meditação, a gente vem meditando, cada dia a gente medita sobre um chakra e um elemento e também com uma determinada característica. E cada participante do Resens está representando uma parte do planeta Terra, né? Então a gente vai fazer uma grande ativação lá no Recanto Maestro, onde vamos representar, digamos assim, essa dinâmica do planeta, né? Vamos vibrar muito alto, né, Rula? Vamos levar energias e vibrações nas alturas para que a gente possa, de fato, também contribuir não só com a nossa história individual, mas também com a história da humanidade e quiçá também os desígnios aí do planeta, que a gente sabe que precisa muito de nós, né? Nós, seres humanos, precisamos evoluir para que o planeta não sofra tanto como ele vem sofrendo em diversos aspectos e dimensões. A gente vive um momento difícil, né?
de ameaças e memes e informações e tudo mais, quer dizer, e nós como seres humanos é que precisamos superar tudo isso, transcender tudo isso e além, né? Aquela parte da humanidade que percebe tudo isso não pode se calar e não pode ficar passiva, né? Então, para aqueles que eventualmente se interessam e por esse tipo de atividade, de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente faz esse convite especial. Ainda tem uma última vaga. Por hora, eu e Natália estamos nos revezando aí, cobrindo esse nó que está faltando, mas a gente gostaria de estar 100% completo lá para a gente fazer uma super ativação nesse redes. No mais, meu agradecimento por todos aí que ficaram até agora, né? E até a próxima quarta-feira, 20h30, estamos juntos, então, abrindo o capítulo 4 sobre conhecimento. Tá bom, gente? Muito boa noite e até lá. Encerrar agora.